acreditar no que tinha acabado de ouvir. Roman Dmitri, por acaso Flora Lavrin queria que ele esclarecesse exatamente o que ele pretendia. Olhando para Roman no dispositivo de chamada remota mágica, ela continuou contando como resgatou Lavrin do perigo. Ele respondeu, deixe-me ser franco, tenho um rancor pessoal a vingar contra a família Barco. Essa é minha decisão e a vingança é só uma questão de tempo. Ela pareceu surpresa quando ouviu essa resposta. Roman continuou, se a família Lavrin concordar com meu plano. Flora ouviu atentamente as próximas palavras. Então aceleraremos o andamento e resolveremos a casa do Barco. Flora imediatamente expressou suas dúvidas. Então, qual é o nosso papel no seu plano? Ele disse, muito simplesmente, abaixou a cabeça e olhou para ela no círculo mágico. Se os Lavrens concordarem em preparar o cenário para nós, primeiro, fazendo um pequeno sacrifício, então usarei todas as minhas forças para ajudá-lo, juro pelo nome de Roman Dmitri. A palavra sacrifício fez Flora pensar. Cerrando os punhos, ela pensou consigo mesma, ele devia saber da situação dela para fazer tal pedido. Mas não temos outra escolha, mesmo que ele esteja, sem razão, pedindo que façamos sacrifícios. Pensando, Flora disse, eu prometo a você que, enquanto você puder proteger minha família, você pode fazer tudo o que quiser que eu faça. Levantando o dedo indicador, ele acrescentou mais uma condição e mais uma coisa, dando-nos uma desculpa para intervir nesta guerra. Fora da cidade, as tropas inimigas estavam se preparando para invadir, explicou Roman. Já que nosso noivado acabou, vou precisar de outra desculpa. Ela parecia um pouco preocupada. Que tipo de desculpa era essa? Ele abriu a boca. Anthony Barco disse que a havia molestado. A menina ficou chocada ao ouvir essa desculpa. Roman continuou a instruir, ela só precisava dizer isso, mesmo que nada tivesse acontecido entre eles. Mas ela também não teve escolha a não ser cancelar seu noivado com Dmitri por causa de tal assédio. Seguido pelo sorriso sinistro do outro cara. Ele analisou o futuro depois disso, seu valor na nobreza seria zero. Flora ajoelhou-se diante da multidão de espectadores. E seu título, a flor da família Lawrence, será destruído. Em conclusão, Roman enfatizou, no entanto, se ela desistisse de todas as coisas que a filha de um nobre lhe dera, ela teria uma desculpa indispensável para resolver o perigo da família Lawrence. Flora é imaginada como um pássaro azul liberto das correntes. Os olhos dele olhavam para ela calmamente. Essa é a desculpa que precisamos para intervir nesta guerra. Suas mãos estavam colocadas no peito, seu corpo inteiro tremia. Ele ofereceu uma palavra de segurança. Se o momento do assédio foi antes de ela romper o noivado, então ela ainda era minha. Roman afirmou que não perdoaria ninguém que tocasse em sua pessoa. Flora ficou surpresa com o que ele disse. Ela franziu os lábios, repetindo mentalmente, meu homem. Lá fora, naquele momento, a artilharia inimiga voou, explodiu e um grande incêndio começou. A parede desabou com a explosão como uma pessoa sendo engolida pelo fogo. Os soldados que guardavam ao redor gritavam e anunciavam uns aos outros. O muro está desmoronando, preparem as barricadas. De volta à sala, a conversa das duas pessoas continuou. Flora concordou, satisfarei todas as suas condições. Ela fechou os olhos e gritou, então, por favor, matem todos esses bastardos do barco. Diante do ataque inimigo, os soldados discutiam, o inimigo está se aproximando. Não os deixe perto da parede. E Lord Lawrence imediatamente ordenou, devemos defender o muro, continuar resistindo. Pronto, um inimigo escalou o muro. Ele correu até o senhor com sua espada. Os soldados viram que a situação não era boa. Mestre, tenha cuidado. A situação era terrível. A lâmina estava a apenas centímetros de seu rosto. Felizmente, naquele momento, uma flecha com grande poder passou voando, fazendo o homem voar para fora do castelo. E quem segurava o arco e atirava a flecha era ela. Ele virou a cabeça para olhar para sua filha, Flora, que respondeu imediatamente. Com um olhar determinado, Flora olhou para longe. Precisamos abrir os portões e enfrentar os barcos de frente. Lord Lawrence ficou chocado. Do que você está falando? Abrindo o portão da cidade, com um tom cheio de certeza, Roman Dmitri prometeu nos ajudar. A imagem de Roman apareceu seguida por um grupo de soldados de elite. Ela deu uma solução. Se distrairmos a atenção deles abrindo os portões da cidade, então Roman Dmitri poderá comandar suas tropas para destruir seus canhões. O pai dela se perguntou, Roman Dmitri, mas por quê? Flora disse apressadamente, não tenho tempo para explicar, mas tenho certeza. Dizendo isso, ela sorriu confiante, que Roman Dmitri é um homem de palavra. A pedra mágica usada para a comunicação de repente se apagou. Ele olhou para ela, seus olhos pareciam estar pensando em algo. O vice-capitão perguntou, devemos atacar agora? Roman respondeu, não. Chris não entendeu e ficou preocupado. Se hesitarmos mais, a família Lawrence perderá. Chris citou evidências para apoiar suas palavras. Canhões são armas de cerco poderosas. Se você realmente pretende frustrar os planos dos barcos ajudando os lavrenses,
olhando para a cidadela distante que estava sendo gradualmente destruída por balas e fogo. O vice-capitão disse o óbvio: então devemos atacar o acampamento deles imediatamente. Roman olhou para Chris com uma cara fria. Por que temos que fazer isso? Vendo sua expressão ainda confusa e sua maneira de falar, ele explicou: se os lavrenses perdem ou não, não importa para mim. Roman ligou. Chris. Uma pilha de cadáveres apareceu diante dele. Ele avaliou. Em vez das mortes de centenas de pessoas que não conhecemos, é importante garantir que nosso povo não sangre. Após a morte de um soldado, Lawrence perderá muitos homens por causa disso. Então, para o outro corpo, ele disse: mas isso se deve em parte ao fato de eles terem escolhido apoiar um mestre incompetente. No final, Roman concluiu consigo mesmo e ao contrário deles: não pretendo fazer com que ninguém que jurou me apoiar se torne um sacrifício sem sentido. Ao ouvir esse ideal, Chris disse, com suor escorrendo pelo rosto: sim, senhor. Olhando para as costas dele se afastando, ele ficou parado. Eu entendo. O portão de madeira tremeu. Alguém gritou: abram o portão. Aquele pedaço de madeira caiu. Aqueles bastardos malvados do barco devem ser punidos. Lord Lawrence ordenou: onde estão as tropas? Os soldados saíram correndo com espadas e escudos, gritando alto e cheios de ânimo. O general inimigo zombou: vocês parecem não saber o seu lugar? Ele usou sua espada para quebrar o braço de um homem com o primeiro golpe e cortar o pescoço do soldado com o segundo golpe. Ele criou uma cena de respingos de sangue, rindo alto. Eles eram o grupo mercenário BG. O exército tinha acabado de entrar na batalha quando viu que os corpos de seus companheiros não estavam intactos. Todos os soldados pareciam assustados. Não sei quem gritou primeiro: nós vamos morrer. Os soldados fugiram em pânico. Flora está na torre de comando. Deve resistir até o fim. Não pode recuar. Ela caiu em pensamentos profundos. Se não prepararmos uma boa isca, ele não aparecerá. O som de cascos de cavalo correndo no chão molhado ecoou e chegou até o grupo de soldados. Lord Barco virou a cabeça e perguntou: o que é isso? Era Roman e seu exército cavalgando em direção a eles. Ele pensou consigo mesmo: guerra, o momento em que seus soldados teriam que arriscar suas vidas mais cedo do que o esperado. O exército, incluindo Lucas, avançou. A hesitação estava presente no rosto de Chris e a preocupação apareceu no rosto de Kevin. Roman arregalou os olhos diante da realidade que eles tinham que enfrentar. Se vocês sobreviverem como meus soldados, prometo lhes dar uma vida. Ele segurou sua espada e liderou seus soldados para correr, mas no final, sua força e vontade são o que determinam se você pode sobreviver ou não. Roman claramente dirigiu: nossa prioridade nesta operação será atacar Barco por trás e destruir suas armas de cerco. Ele ofereceu tanto uma previsão quanto uma garantia. É provável que Lawrence não seja provocado por minhas ações. Então não esperamos muito de vocês nesta viagem. Com um rosto inexpressivo, ele declarou: eu mesmo assumirei a liderança. Na voz de um comandante supremo, Roman continuou: vamos massacrar os soldados na frente do nosso exército para abrir caminho. Então o que você precisa fazer é me seguir e eliminar os remanescentes. Lembre-se, porém, que nossa principal prioridade é destruir as armas de cerco. No presente, o exército de Barco olhava para a cavalaria galopando em sua direção. Ele ficou bravo. Eles realmente achavam que conseguiriam fazer isso com apenas alguns soldados? Lord Barco ordenou a um soldado: prepare-se rapidamente para receber os novos hóspedes loucos. Imediatamente, ele ergueu sua espada bem alto e respondeu: entendido. Seus soldados se alinharam com escudos, lanças apontadas para fora. Uma defesa aparentemente sólida parou seu cavalo. Mas não, Roman pegou sua espada afiada e atacou. Rompa a defesa e corte aqueles soldados. Ele lembrou: as pessoas da seita ortodoxa das artes marciais tinham um ditado. Ao mesmo tempo, a lança perfurou o cavalo. Roman subiu na sela, continuando seu raciocínio. O diabo é sempre a vanguarda da seita demoníaca. Ele voa alto. Ele atacou com o primeiro golpe. O rei demônio era invencível. O sangue dos soldados respingou na armadura de Roman. Enfrentá-lo sozinho não é diferente de suicídio. Ele disse a si mesmo. As pessoas se perguntaram: por que ele assumiu o papel mais perigoso mesmo já tendo se tornado um demônio? Ao mesmo tempo, enfrentando o exército assustado. Então ele respondeu a si mesmo: há sempre apenas uma razão. Porque o mais forte deve estar na vanguarda para destruir completamente o espírito do inimigo. As tropas começaram a demonstrar medo. Uma aura poderosa cercava Roman. Se vocês não querem se apresentar, então deixem comigo, ele anunciou em voz alta. Ao ver isso, Kevin cerrou os dentes e gritou: atacar! Siga o senhor! Chris segurou firme, olhando para ele, assim como o resto das tropas. Todos começaram a atacar, abrindo caminho de sangue. Um inimigo do lado de Barco esfaqueou seu cavalo. Os olhos de Kevin estavam injetados de sangue. Ele balançou sua espada para cortar o inimigo. Eu devo. O corte ia do pescoço ao coração. A voz era louca: siga meu senhor. Com os olhos arregalados, Chris agarrou a espada com força na mão, lembrando a si mesmo: só mais um pouco.
Ele também fez uma curva no lado inimigo, só precisa chegar um pouco mais perto do senhor. Neste momento, o exército barco se reuniu em muitas fileiras, gritando seu encorajamento. Temos que parar esse monstro. Não os deixando terminar a frase, Roman continuou a golpear. Seus olhos estavam fixos na frente, esse era nosso alvo dessa vez. Ele cortou em zigue-zague e então avançou até o topo da fortaleza, onde estavam os sinalizadores. Os mercenários do BG não conseguiam acreditar no que viam. O que é isso? É Roman Dmitri? An pensou no ouro cheio. Esta missão tinha uma grande recompensa, mas estava cheia de riscos. Porque o destino da corporação mercenária BG está em perigo de falência. Cercado pela aura, BG desembainhou sua espada. Eu devo acabar com ele sozinho. O chão ainda continha a força fria do ar enquanto ele voava. Roman voou direto em sua direção. Ele analisou em sua mente. BG, o mercenário de classificação conhecido em todo o Império. Duas grandes potências de dois homens colidiram através de espadas. Ao contrário dos mercenários de nível B, os soldados de nível A sabem como usar aura. O ar emitido pelas duas espadas colidia continuamente um contra o outro. Enquanto ele usava toda a sua força, ele ainda avaliava vagarosamente seu oponente. BG era um cavaleiro de aura de 2 estrelas. Ele olhou para ele surpreso, sem se mover. Roman sorriu levemente, a energia da espada em seu lado começou a enfraquecer. A batalha provavelmente havia acabado. Ele levantou sua espada. BG ficou atordoado. Impossível, ele é muito forte. Ele balançou sua espada. A espada de Roman avançou, perfurando seu corpo. 5 segundos depois, o corpo de BG desabou. Essa foi a época em que um mercenário de nível A pôde perseverar contra Roman. Seu corpo caiu no chão, sem cabeça. A e Kevin sorriram brilhantemente. Em contraste com seu exército, o Sr. BG tinha o rosto cheio de raiva. Ele gritou e apontou para frente. Mate-o! Mate aquele bastardo para mim! O inimigo o deteve. É perigoso. Temos que levá-lo para um lugar seguro. Roman não se importava com eles. O que ele estava pensando agora era nos sinalizadores. Um produto de magia que não existe no mundo das artes marciais. Um círculo mágico brilhante pendurado no alto estava na frente de Roman. Ele continuou pensando repetidamente em sua cabeça enquanto caminhava. Magia celestial. Demônios celestiais. De repente, ele levantou a espada à sua frente e gritou. Forma da espada demoníaca celestial. Primeiro movimento. O imenso poder da espada se estendeu, penetrando o círculo mágico. A multidão do BG ficou chocada ao ver a cena surgindo diante de seus olhos. O chamado flare estava quebrado em pedaços. Estava caindo. Tudo desabou, restando apenas pedaços de madeira. Ele declarou em voz alta para todos os presentes. Escute, Lawrence, eu, Roman Dmitri. Mão direita segurando a espada apontando para o céu. O tom eloquente destruiu a arma de cerco de barco. Todos levantaram suas mãos e espadas em comemoração. Flora cobriu seu rosto com suas mãos. Não acredito, ele realmente fez isso. Depois de derrotar BG, o mercenário de classificação A, Roman Dmitri estava bem na frente dos restos destroçados da arma de cerco de barco. O fogo queimava intensamente, expelindo fumaça branca. Seu manto vermelho tremulava sob os escombros do inimigo. Neste momento, Barco perdeu sua arma principal, não lhe restando outra escolha a não ser recuar. Os remanescentes do exército pareciam completamente miseráveis. À distância, bandeiras brancas simbolizando a derrota inegável tremulavam. Aqueles derrotados fugiram, sem deixar nenhum rosto, deixando para trás Roman Dmitri uma espessa nuvem de poeira e sujeira. Algo um pouco estranho aconteceu. Era Chris. Após a batalha, sua armadura prateada ficou coberta de sangue fresco. E o que é diferente aqui é que, nesta batalha, Chris usou uma aura diferente de antes. Ele levantou a espada em sua mão, de todo o seu corpo até a espada. Estava emitindo uma aura azul profunda e brilhante. A espada manchada de sangue do vice-capitão do esquadrão de cavaleiros emitia continuamente aquela aura azul. Ele tentou o seu melhor para controlar a aura o mais fortemente possível, como Roman havia feito. Como resultado, a quantidade de mana que ele consumiu não foi muita. Mesmo lutando ferozmente, certa vez todos riram dele por seguir Roman. Mas qual era a cena que apareceu agora? As costas poderosas de Chris estavam firmes ali. Atrás estavam espalhados os corpos miseráveis dos soldados mortos de Barco. Seu poder estava irradiando fortemente. Chris estava ficando cada vez mais forte. No contexto da vitória, seus lábios esboçaram um sorriso confiante. Não tive escolha a não ser admitir. Olhos azuis brilharam e a boca sorriu bravamente sob a luz brilhante do sol. Chris embainhou sua espada, decidindo que o método de seu senhor estava correto. Então, numa fração de segundo, ele voltou à realidade, olhou em volta e soltou um zumbido. Diante dele estava um grupo de tropas aliadas ofegantes e respirando pesadamente. Todos usavam armaduras resistentes e estavam cobertos de sangue. Naquele momento, Chris de repente percebeu e pensou, entendo, todos eles. A cena se reduziu a apenas Chris e os soldados, enquanto seus pensamentos continuavam.
Para evitar o isolamento, eles perseguiram o senhor com raiva, claramente exaustos. Um sorriso orgulhoso apareceu no rosto brilhante de Chris. Ele estava satisfeito. E mesmo assim, nenhum soldado dos 30 foi deixado para trás, e nenhum dos ferimentos foi muito grave. Olhando para os guerreiros determinados, cansados e exaustos, Chris teve certeza de que era por isso que o senhor os escolheu. Os soldados ainda respiravam pesadamente, e Chris continuou falando consigo mesmo. Só há uma razão pela qual podemos estar seguros. Falando nisso, a imagem de um bravo guerreiro apareceu, com um manto carmesim e cabelos prateados voando na fumaça e no fogo. Ele deu as costas aos restos destruídos da batalha. Passo a passo, caminhando majestosamente, foi Roman Dmitri. E na mente de Chris, ele é um monstro que desafia a lógica. Os soldados ficaram chocados com a visão, com os olhos arregalados enquanto olhavam para Roman. Neste momento, o rosto do demônio se ampliou diante dos soldados. Com os cabelos prateados brilhando sob a forte luz do sol, a pessoa abaixou a cabeça e abriu a boca. Ele disse a todos fizeram um ótimo trabalho de sobrevivência. Nesse ponto, todos estavam convencidos de que sua sobrevivência se devia a Roman Dmitri. Um suspiro de alívio soou. Concluímos a missão. Os portões de pedra do reino apareceram diante do exército vitorioso que retornava. Uma ponte de madeira presa com correntes foi baixada, abrindo caminho para o exército. Liderando o caminho estava Roman Dmitri em seu majestoso manto vermelho, seguido por soldados em brilhantes armaduras prateadas. Eles caminharam com grande energia sobre a ponte de madeira e entraram. O sol brilhava e tudo parecia dar as boas-vindas aos guerreiros vitoriosos. Era a aura de vitória, permeando a atmosfera ao redor. Como esperado, logo atrás daquele portão de pedra aparentemente silencioso estavam todas as pessoas do reino. De homens a mulheres, de velhos a jovens, estão esperando lá desde sabe-se lá quando. Em todos os lugares havia um som de aplausos. Herói de Lawrence, Roman, muito obrigado. Lawrence nunca esquecerá o que o Sr. Roman Dmitri fez por nós. Mas à distância, o Sr. de Lawrence olhou para Roman e suspirou. Que pena. Sua expressão permaneceu pensativa e seus olhos azuis encaravam Roman intensamente. Eu sabia que ele não era um homem comum desde o momento em que o conheci, mas era difícil acreditar que ele pudesse destruir o time inimigo sozinho. Roman Dmitri agora apareceu diante dos olhos de todos com uma auréola brilhante brilhando ao seu redor. Enquanto o senhor continuava a linha de pensamento, talento além da imaginação. Lord Lawrence imaginou Roman Dmitri como uma fera de guerra. Um tigre branco com uma aura majestosa, emitindo uma forte luz azul púrpura. Ele se imaginou diante daquele tigre branco, afirmando-se com confiança, mas com uma pitada de arrependimento. Dmitri nasceu tigre. Se não houvesse engano, esse tigre seria meu genro. Ele se arrependeu e cerrou os punhos. Foi uma pena, mas isso era passado. Em contraste com o interior profundo, exterior, o senhor ficou extremamente feliz e correu em direção a Roman com entusiasmo. Ele sorriu gentilmente e levantou a mão. Ó, herói de Dmitri! Lord Lawrence estendeu a mão, com a intenção de apertar a mão de Roman, e seu sorriso foi levemente forçado. Estou muito feliz em ver você novamente. De frente para o senhor, Roman apenas sorriu, seus olhos afiados olhando diretamente para ele. Eles apertaram as mãos suavemente em meio aos aplausos da multidão. A cena muda para dentro do Palácio Real. A luz ilumina cada detalhe arquitetônico do palácio. A figura de Roman virou-se para a porta de madeira com seus entalhes característicos. Atrás dele havia uma figura. Essa pessoa falava um pouco timidamente. Era a Flora. Ela estava usando uma armadura prateada. Sua expressão era um pouco tímida. Ela disse suavemente, obrigada. Diante de Roman, ele parecia ter a intenção de ir embora. Mas Flora, com sua armadura parada à distância, continuou persistentemente a agradecê-lo. Mesmo que não tenhamos completado completamente nossa missão de chamariz. Mas ele ainda não ignorou e ajudou Lawrence até o fim. Da perspectiva de Flora, Roman virou a cabeça, olhando diretamente para ela. Flora continuou. Então, quero agradecer muito sinceramente. Roman não levou as palavras dela a sério. Ele franziu a testa ligeiramente, seu rosto permaneceu frio do começo ao fim e ele falou calmamente. Eu apenas cumpri meu dever como prometido. Sem esperar ou dar a Flora uma chance de responder, ele continuou. Lavrin fez mais do que eu esperava. Ao ouvir isso, Flora entendeu, mas continuou. Eu entendo, mas mesmo assim quero retribuir. Talvez você não precise de gratidão, mas como representante de Lavrin, de qualquer forma. Roman ouviu isso sem qualquer expressão. Apenas ouvi silenciosamente Flora continuar. Se você tiver algo a dizer, por favor, diga na reunião. Sua expressão era determinada, seus olhos brilhavam com determinação. Seja o que for, garanto que você vai conseguir. Como se um pensamento tivesse passado pela sua mente, os lábios de Roman se curvaram levemente. Sua boca sorriu, mas seus olhos não. Ele olhou diretamente para Flora. Disse, se você ainda estiver tão determinado, então não recusarei.
Dito isso, sem mais hesitação, Roman colocou a mão na maçaneta da porta da sala de conferências. Ele sorriu friamente para Flora. Um braço forte empurrou a porta, deixando entrar uma luz ofuscante. A voz de Roman soou: "Vamos para a sala de conferências." A sala de conferências era grande, com uma mesa de madeira longa e brilhante no meio. Os oficiais sentaram-se de cada lado. Roman sentou-se na cabeceira da mesa de conferência. O rosto de Roman estava pensativo. Ouvira atentamente as palavras dos presentes na reunião. "Se sugerimos acabar com isso, eles devem aceitar", concordou, já que Barco ainda tinha muitos soldados, em vez de continuar a se meter em perigo e problemas. Na outra ponta da mesa, em frente a Roman, estava o Sr. de Lavrin, com Flora de pé ao lado dele. As vozes dos ministros continuaram a soar, dando continuidade às palavras anteriores. "Devemos deixar o passado para trás e olhar para a paz." Ao ouvir isso, Roman pareceu levar isso um pouco levianamente. Ele franziu os lábios levemente, baixou os olhos e os pensamentos começaram a passar pela sua cabeça. "Lavrin, vocês são tão herbívoros." Em resposta às discussões dos ministros, o senhor franziu a testa ligeiramente, seu rosto sério em aprovação. "Concordo com a opinião de todos. Mesmo que possamos parar o ataque deles com ajuda, havia um limite para a capacidade de Lavrin de bloquear o ataque de Barco apenas com sua força." Sua voz continuou: "Então enviarei a mensagem imediatamente." Nesse momento, o rosto de Roman brilhou friamente. Ele abriu a boca. "Posso intervir?" Suas palavras repentinas ecoaram, fazendo com que o ar na sala congelasse por um momento. Todos ficaram imóveis. Ninguém disse nada. Por fim, quem quebrou essa atmosfera pesada foi o senhor. Ele falou: "Vá em frente, espere só por isso." Roman se levantou e disse em tom formal: "Obrigado." Ele se levantou e andou, fazendo o oficial ao seu lado tremer levemente enquanto falava. A Barco está atualmente enfrentando pressão econômica. A cada passo que dava, ele passava os olhos por cada rosto na mesa de conferência. Voz ainda inalterada: "Para pagar aquela dívida enorme. Eles não tiveram escolha a não ser invadir Lavrin. Isso não mudará mesmo que suas armas de cerco sejam destruídas." Ele parou por um momento. Neste momento todo o seu corpo exalava uma aura que não podia ser ignorada. "O que recebemos de volta é a cabeça do mensageiro." Ao ouvir isso, alguns funcionários na sala pareceram ter seus próprios pensamentos. Alguns pigarrearam, outros ficaram em silêncio, mas suas mãos e pés não paravam de tremer. O senhor ouviu isso e ficou pensativo. O suor escorria pelo seu rosto, mas ele não sabia como responder. Apenas ouça Roman continuar calmamente. "Soldados ainda estão arrastando cadáveres para fora. Você não se sente vazio ao ver essa cena?" Aquela cena imediatamente apareceu na mente de todos. Imagens de bravos soldados correndo para o campo de batalha, gravemente feridos, cobertos de sangue. Eles ajudaram uns aos outros a sobreviver. E também há pessoas vivas apoiando os mortos. A voz de Roman continuou a soar. "Barco não pode ser perdoado. Precisamos mostrar ao mundo." Parado no meio da sala de conferências, ele gritou: "Como vingaremos aqueles que ousarem tocar em Lavrin?" Em resposta às palavras resolutas de Roman Dmitri, o senhor sentiu-se um pouco assustado e confuso. "Não é que não saibamos", ele disse, "mas o que podemos fazer com essa pouca força?" Parecia que logo após a pergunta do senhor, o jovem imediatamente afirmou com firmeza: "Só há um caminho." Naquele momento, sua expressão e comportamento eram como os de um verdadeiro tigre. O tigre feroz olhou para o senhor como se fosse uma pequena criatura. Sorria levemente: "Só há um jeito." Diante da imagem de Roman, o senhor ficou realmente aterrorizado. Seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para ele, seu rosto ficando pálido. Ele entendeu o que Roman queria dizer. Os herbívoros não têm escolha a não ser serem vítimas de animais selvagens. Em outro lugar, na fortaleza de Barco, um barulho furioso de aço soou. A figura de Lord Barco parecia fazer caretas. Seu rosto escureceu, sua boca escancarou-se de raiva enquanto ele rugia o nome do outro homem. "Roman Dmitri, por que ele está interferindo nisso?" Seu rosto estava escuro, como se um fogo estivesse queimando intensamente. Ele murmurou: "Para reverter essa situação desfavorável, não há outra maneira senão." Os dois rostos de Lord Barco e Roman Dmitri pareciam aparecer ao mesmo tempo. Um lado está extremamente zangado, o outro lado está frio. Seus olhos brilharam com perigo. E suas vozes soaram quase ao mesmo tempo. "Duelo. Você deve organizar um duelo." Quando Roman Dmitri propôs um duelo, isso despertou uma explosão de raiva no senhor de Barco e não só em Barco. Sua proposta também deixou a região de Lavrin realmente preocupada, a grande batalha em si. Voltando ao cenário da reunião. Depois que seu rosto ficou pálido, o senhor de Lavrin recuperou a compostura. Ele franziu a testa profundamente, expressando sua preocupação. A grande batalha de há pouco tempo degenerou agora numa batalha de relações e recursos. Mas sua profunda preocupação continua sendo que o adversário é Barco. O temível Lord Barco apareceu imediatamente na mente de Lord Lavrin. É um homem poderoso que detém ouro ilimitado em suas mãos.
Tinha ligações com o governo central, com a enorme quantidade de dinheiro que tomou emprestado do Banco de Ouro. É com isso que o Sr. de Lavren está profundamente preocupado. Ele pensou em um homem gigante com olhos que brilhavam em um tom vermelho alaranjado. O senhor ficou preocupado, não sabendo qual mestre convidaria. Lá fora, o céu parecia estar escurecendo, visto pelas janelas de vidro. A luz do sol laranja brilha através do vidro no piso de ladrilho característico. As palavras de Roman Dmitri soaram claramente, eu entendo. Diante dos olhos dos cortesãos e sob a luz brilhante do sol, ele abriu a boca e sorriu com total confiança enquanto lhes assegurava. A partir de agora, daremos garantias a você. Com suas palavras, toda a sala de repente ficou em silêncio por um momento. O senhor ponderou por um segundo. Um momento depois, como se estivesse ponderando e duvidando, ele expressou seus sentimentos através de um tom incerto. Segurança? Inabalável pela atitude do senhor e seus cortesãos. O garoto de cabelo platinado ainda mantinha seu comportamento confiante. Ele olhou para o senhor com um sorriso confiante, mas frio, no canto dos lábios. Então não há melhor maneira do que a grande batalha. Os ministros da mesa de reunião não sabiam como responder a isso. Mas talvez eles não tenham o direito de responder. E assim, a voz forte de Roman continuou a ressoar firmemente. Primeiro, Barco é um espadachim de nível 3, provavelmente esta é a primeira vez que ele participa. Seu rosto ainda brilhava com uma energia avassaladora, afirmando com confiança e firmeza. Representarei Lavren e participarei como o primeiro competidor. Seus olhos roxos claros brilharam intensamente, olhando para o senhor. Seja o oponente um cavaleiro Barco ou um especialista externo. Ainda estou confiante de que vou ganhar a posição de número 1. Ao ouvir isso, todo o corpo do senhor tremeu levemente. Ele olhou para Roman e suas palavras ainda ecoavam pela sala. Não sei quão forte é a pessoa em sua mão, mas se você ganha na primeira vez e perde na segunda, isso não significa nada. Falando nisso, a figura de Chris, o vice-capitão do esquadrão de cavaleiros, surgiu nos pensamentos de Roman. Com uma forte aura azul irradiando de Chris, a linha de pensamento de Roman só agora começou. Na terceira partida, meu amigo Chris completará a partida. Embora esteja apenas no ensino médio, ele tem qualidades geniais. Ser capaz de enfrentar um cavaleiro de nível 3 e ainda vencer. Nesse momento, Roman Dmitri olhou para a mesa de conferências e falou alto novamente sob os olhares atentos de muitas pessoas. Então essa partida é muito promissora, certo? Se ele vencer a grande batalha do templo, a reputação de Lavren será restaurada. Terminada a reunião, saindo da sala de reuniões, Roman imediatamente encarou Flora. Por um momento, nenhum dos dois sabia o que dizer um ao outro. Mas esse silêncio não durou muito. Roman recuperou sua atitude arrogante e olhou para ela. Por favor, decida. Essa frase imediatamente veio à mente de Flora. E a lembrança de estar na porta da sala de conferências apareceu. Ela disse, se você quer alguma coisa, diga na reunião. Ela pensou naquele momento. Poderia ser? Será que é isso que ele quer? O rosto de Flora ficou um pouco pálido neste momento. A cena sangrenta da arena já havia aparecido diante de seus olhos. Ele iria comparecer à grande cerimônia? Será que ele estaria sussurrando que Lavren seria responsável por variáveis imprevistas? Aos olhos dela, Roman Dmitri, ele, era de fato um homem perigoso. Ela fechou os olhos com força. Concordo em participar da grande batalha do templo. Com o acordo de ambos os lados, a grande batalha foi decidida. A batalha seria travada dentro de uma semana após o envio da carta. A cena muda para a arena. De algum lugar uma voz ecoa. Eu sou o Conde Otis. Um homem com uma capa preta é chamado de árbitro da grande batalha. O Conde Otis gritou com sua voz estrondosa. O grande templo de batalha é um lugar sagrado abençoado por Valhalla. De um lado da arena principal estavam os lordes de Lavren, Flora e Roman Dmitri. A voz do Conde Otis ainda soava firme, seja qual for o resultado. Ambas as famílias tiveram que aceitar o resultado. Se qualquer uma das partes violar isso, o reino de Cairo julgará com honra. Do lado oposto estava a figura do senhor da região de Barco, sorrindo arrogantemente. O Conde Otis então gritou novamente. Agora as 12 famílias nomeiam 3 espadachins e enviam suas pranchas de competição, aparentemente representando confiança, no reino de Barco. Nesse momento, eles ainda serviam vinho um ao outro sem pressa. Roman olhou e ficou sem palavras, seus olhos brilhando com uma frieza sem precedentes. Como se estivesse pensando em algo, ele imediatamente olhou para Lord Lavren e fez uma sugestão. Talvez devêssemos mudar a ordem do jogo. Ele se perguntou, o que você quer dizer? Decidimos isso há uma semana. Mas essa semana é realmente o problema. Com o passar do tempo, a Barco ficou cada vez mais pressionada pelas taxas de juros. Ele respondeu, parece que a família Barco estava deliberadamente ganhando tempo, enquanto os outros ainda estavam rindo e conversando como sempre e agora não estavam com pressa alguma. Como se percebesse, Lord Lavren olhou para o lado oposto. Eles encontraram um especialista externo muito forte durante esse tempo? Uma cadeira no grupo de preguiçosos do Barco se moveu.
Um homem com aparência um tanto empoeirada estava deitado na cadeira de madeira dormindo, e a atenção de Roman se voltou para ele em algum momento. Lord Lavrin olhou para Roman horrorizado. Então o que deveria ser mudado? Por que Roman Dmitri seria originalmente o primeiro a entrar em batalha para garantir a primeira vitória? O segundo será o cavaleiro de Lavrin e, finalmente, Chris irá para a batalha e acabará com tudo. Uma decisão foi tomada num piscar de olhos. Chris lutaria primeiro. Ao ouvir isso, tanto Lord Lavrin quanto Flora ficaram surpresos. Roman Dmitri de repente se iluminou com entusiasmo. Jogaremos em segundo e enfrentaremos as cartas que o barco preparou. E assim o plano foi alterado no último minuto. Aplausos ecoaram por toda a arena. Parece que muitas pessoas estão curiosas sobre o guerreiro que lutará primeiro. Em campo estava um guerreiro barco, o outro era ninguém menos que Chris. O soldado de barco, um espadachim de Halo de nível 3, se apresentou: eu sou Ião de barco. Em resposta, Chris também falou: eu sou o Chris de Lavrin. Após a apresentação de ambos, uma comoção surgiu na plateia. Discípulo de Jonathan, Chris? Não é esse o gênio do Nordeste? Por que enviar um espadachim de nível 2 para lutar? Que desperdício de jovens talentos. Ignore essas fofocas. Chris disse a si mesmo: para se tornar mais forte, é preciso sentir o perigo. Foi por isso que escapei do poço e segui o senhor. A bandeira da grande cerimônia foi hasteada ao mesmo tempo em que se ouvia o grito: comece! Aparentemente imediatamente, Chris e Ião atacaram um ao outro. Um golpe de espada de fogo do guerreiro de barco, Ião, desceu em direção a Chris. Os pensamentos de Chris agora estavam claros e vibrantes. Na primeira vez que lutei com o mestre, percebi uma verdade. Ele rapidamente desviou da espada daquele corpo. Fugiu. A mira de Chris estava apontada diretamente para Ião, não importando quão forte fosse a aura. Outra lâmina de fogo passou por Chris, que continuou a se esquivar. Seu rosto estava cheio de raiva, seus olhos fixos no espadachim barco. É preciso ser atingido para fazer sentido, basta arriscar uma vez. O outro cara ainda desferia golpes de espada poderosos, porém irracionais, em direção a Chris. Ele gritou: seu rato, por quanto tempo você pretende correr? A aura vermelha explodiu e ele avançou loucamente em direção a Chris. Morra! O Halo vermelho sangue se espalhou amplamente. Era um Halo de amplo espectro. Nesse momento Chris abriu a boca em pânico. Não posso evitar isso. O que devo fazer? Nesse momento, a voz de Dmitri soou como se o guiasse. Chris, jogue fora a moralidade. Seus olhos brilharam e sua aura poderosa irradiou instantaneamente. Ele avançou direto em direção ao inimigo. Bem, despejar mana indiscriminadamente não maximizará o potencial da aura. Assim como o senhor demonstra seu poder com apenas uma pequena quantidade de mana. De um lado para o outro, de uma linha para outro, concentre o poder da aura. Ambas as pessoas na arena iluminaram os olhos, apontando para um ponto. Houve um estrondo e sangue espirrou por toda parte. A cabeça de Ião caiu. Imediatamente, o grito do nome de Chris sacudiu toda a arena. Chris engasgou. O espadachim de nível 2 que era eu havia derrotado o espadachim de nível 3. Nos bastidores, o sorriso satisfeito de Roman Dmitri era evidente. Ok, próximo. A voz do árbitro soou. O espadachim de nível 2 venceu o espadachim de nível 3. As arquibancadas estavam em alvoroço. Impossível, meu Deus. Alguém cerrou o punho. Sua voz tremeu. Ião perdeu novamente? Lord Barco cerrou os dentes de raiva, pensando: na segunda batalha, acho que tudo acabará. Agora a partida final se torna importante. Ele se consolou: está tudo bem, não preciso me preocupar com a segunda partida. Olhando para a área de espera da competição, Barco sentiu certeza em seu coração. Por que gastei uma grande quantia de dinheiro para conseguir esta carta vencedora? Após ser informado de que era sua vez, Homeros imediatamente ficou desconfiado. Já é minha vez? Ele subiu as escadas lentamente, bocejando profundamente. Homeros coçou a cabeça e se apresentou: eu sou Homeros de Barco, este é Homeros, espadachim nível 4. Assim que viram sua aparição, os olhos de Chris, Lavrin e Flora se arregalaram de surpresa e eles exclamaram: Homeros! A plateia inteira começou a se agitar. Aquele espadachim errante? Por que ele está aqui? Ainda há uma chance de ver um espadachim desse nível nesta vida? Homeros, classificado em 49º. Ele soltou um suspiro frustrado, pensando: se não fosse pelo mestre da guilda então. A patente de espadachim teve origem no Império Bangala, que era uma terra sagrada onde espadachins lutavam e morriam com honra. Eles arriscaram suas vidas para chegar a Bangala e queriam provar sua força. Os resultados das vitórias seriam registrados, e os nomes dos mais fortes seriam registrados nos registros, o que foi a origem da classificação do espadachim. A classificação já foi uma cultura Bangala e, depois que o Império Bangala expandiu seu poder, ela se espalhou por todo o continente. A seleção do ranking até a 100ª posição é feita pela Bangala. Lavrin pensou em pânico. Não esperava que Barco trouxesse Homeros, um grande espadachim dessa categoria, para a batalha.
Pensando em suas conquistas, ele não pôde deixar de suspirar. Não havia ninguém no Cairo que não conhecesse a identidade daquela pessoa. Ele viajou pelo reino, desfrutando da alegria de duelar com os fortes, então todos o chamavam de espadachim errante. A conversa nas arquibancadas continuou. Uma vez ouvi dizer que ele lutou contra um espadachim de nível 4, classificado em 30º lugar. Ele chegou ao nível 4 recentemente, talvez tenha que desistir dessa vez. Eles só ganharam uma partida. Que pena! Abaixo da arena, Homeros bocejou de tédio. Alguém apenas sorriu. Roman pensou consigo mesmo. Espadachim de nível 4? Por meio das informações da guilda, investiguei o paradeiro de Barco, mas o que reuni foram apenas informações periféricas. Olhando para Homeros, ele julgou. A informação que Barco está escondendo é essa carta grande? Roman estava extremamente interessado. Realmente vale a pena esperar. Assim como a outra parte esconde sua força, ela também não consegue adivinhar que tipo de pessoa ela é. Esta é a chance deles de ver a batalha dos fortes que só existe nos livros. Ao ver Roman caminhando em direção ao ringue, Flora imediatamente agarrou sua mão e gritou. Você está louco? Desista! Ela disse em voz alta. O oponente é Homeros, classificado em 49º. No nível de mestre da espada, quando o nível 1 é uma lenda, então essa pessoa é uma pessoa forte que deve subir para o nível 30 no futuro. Flora disse ansiosamente. Você realmente acha que pode vencer um espadachim desse nível? Desista para salvar sua vida. Ela continuou rezando para que seu time vencesse a próxima partida. Homeros virou a cabeça e seus olhos ficaram afiados. Encontrando os olhos de Roman, Homeros exclamou, esse olhar determinado. Não gosto nada dele. Flora ainda o aconselhava. Com essa diferença enorme, não temos escolha a não ser desistir, vamos pular essa partida. Ela gritou, esta partida não tem chance de vencer, não há razão para você trocar sua vida. Roman afastou a mão de Flora e respondeu em tom irritado, não gosto de ter que explicar nada a ninguém. O manto de Roman esvoaçava ao vento, ele orgulhosamente subiu no palco, apresentando-se em voz alta, eu sou Roman Dimitri. Romano sacou sua espada dourada, do outro lado, Homero também sacou sua espada e assumiu uma posição defensiva. Olhando para seu oponente, Roman avaliou silenciosamente, com sua habilidade, ele era muito pequeno. Espadachins de nível 4 são considerados de alto escalão em todo o continente. Vamos ver o quão forte ele é. Do outro lado, Homero também estava extremamente chateado, pensando consigo mesmo, eu deveria ter lutado com Fernando, que estava em 30º lugar no ranking. Mas tem que participar dessas partidas pouco atraentes. Ele gritou, acabe com isso rápido. Imediatamente, ele correu em direção a Roman como o vento. Chris ficou horrorizado. Que velocidade! Surpreendentemente, a espada dourada de Roman bloqueou rapidamente o golpe de Homerus. Ele gentilmente moveu a cabeça para o lado, evitando a ponta da espada. Ele então se virou rapidamente, fazendo com que a espada de Homero se desviasse de sua trajetória. Ele viu aquilo e ficou animado. Olha, que criança interessante! 3 golpes de espada consecutivos foram lançados, Roman segurando firmemente sua espada brilhante. Homero enlouqueceu e gritou, como você bloqueou meu golpe de espada? Roman pensou desanimado, eu esperava um duelo decente, mas ele está me olhando de cima e não está lutando com todas as suas forças. Homerus começou a liberar energia, lançando seu terceiro movimento, o chute de espada. Ele disse alto, que interessante, vou lutar com você com todas as minhas forças nesta partida. Toda a arena parecia oprimida pelos inúmeros raios criados por Homero. A multidão nas arquibancadas gritou horrorizada. O poder dele é muito assustador. Segurem firme. Roman comentou com desgosto. Uma pessoa assim está classificada em 49º? Que absurdo. Ele decidiu. Não havia razão para prolongar a partida por mais tempo. Aproximando-se de Homero, Roman gritou. A mão que segurava a espada estava envolta em uma luz misteriosa. Ele rosnou. Tente bloquear esse meu movimento. Técnica da espada demoníaca, sem rastros, sem sombra. Ele disse. Homero ficou paralisado diante daquele movimento de espada. Este movimento de espada. Ele ficou aterrorizado quando o objeto estava prestes a tocá-lo. Ele era realmente tão refinado em sua esgrima? Realmente, a batalha foi implacável. O movimento da espada não tinha nome. Roman segurava a espada friamente. Ela só era chamada por ordem. Ele observou por um momento, fechou os olhos e pensou. Eaven Demon Sword Teshik, terceira forma, retornou alguns dias antes da partida. O presidente está sentado na sala conversando. Homerus, sei que você está ansioso pela partida com Fernando, mas desta vez considere nossa posição. Ele sentou-se à mesa, olhando para ele deitado na cadeira, lembrando-se. Esta é a batalha do grande templo entre os clãs da fronteira. Pense nisso como uma chance de descansar. Homero apoiou a cabeça nas mãos, suspirando pensativo. De fato, depois de receber seu cartão de mercenário de classificação A, ele recusou todas as missões. Viaje pelo reino, ainda sem conseguir lutar contra os fortes. Ele sorriu maliciosamente. Não há razão para recusar.
Voltando à realidade, a partida já estava acontecendo, a senhorita Flora tinha uma expressão de choque em seu lindo rosto. Nas arquibancadas, todos que assistiam à partida também ficaram muito surpresos. Olhando para Homero deitado de bruços no chão, todos fizeram a mesma pergunta. Ele é um jogador forte, subindo no ranking antes de atingir 4 estrelas. A imagem contrastante entre ele e Roman, em pé, orgulhosamente, fez as pessoas admirarem. Ele ficou em 49º lugar e foi eliminado imediatamente. Roman olhou furioso. Uma pessoa que não conseguia chegar ao topo, mas era muito arrogante, realmente merecia morrer. Ele guardou sua espada. Este não era um mundo de competição de vida ou morte, de acordo com os padrões romanos. Pensando na minha vida anterior no mundo das artes marciais, era completamente diferente. Naquela época, havia mestres de artes marciais de elite. Esse é um mundo perigoso. Você pode perder sua vida a qualquer momento, mas aqui é como um depósito de lixo. Roman virou-se suavemente para pedir, ei, árbitro. O árbitro estremeceu quando ele mencionou a si mesmo. Roman teve que dizer algo a ele primeiro. Declare o resultado. Então o árbitro lembrou-se de seu dever e gritou. Vencedor da segunda partida, Roman Dmitri. Todos os soldados ficaram chocados e incrédulos após ouvir o anúncio. O que é isso? Os 2 soldados que tinham acabado de testemunhar também ficaram chocados. Homero está morto. Ouvi errado? Chris cerrou os punhos, tentando não demonstrar muita emoção. Ele pensou surpreso. Essa é realmente sua verdadeira força? Da surpresa à preocupação, Chris pareceu confuso. Desde que lutei com o jovem mestre, sua força atingiu esse nível. Se não, ele teria melhorado tanto depois de lutar comigo? Chris de repente se lembrou daquela vez em que os 2 lutaram entre si, o jovem mestre Roman naquela época. Obviamente não há ninguém que possa derrotar Homero, e o tempo é muito curto, inacreditável. Ele olhou para Roman caminhando lentamente pelo campo, sua mente ainda cheia de pensamentos. Isso poderia estar acontecendo? Ele ficou cada vez mais preocupado. Na primeira partida, derrotei meu oponente com 2 movimentos. Achei que não demoraria muito para superá-lo. Chris franziu a testa, pensativo. Meu pensamento é muito limitado. A bandeira da família tremulou alto, anunciando a vitória de Roman. A batalha do templo Daidin decidiu a vitória ou a derrota. Não há razão para desperdiçar mão de obra. É inaceitável alterar a lista. O Sr. Otis anunciou em voz alta que os 2 lados haviam determinado o vencedor. O senhor ouviu a notícia, com as mãos cerradas, a cabeça baixa e todo o seu corpo tremendo de raiva. Ele olhou fixamente e murmurou, acabou. Pensamentos aleatórios continuavam passando por sua mente, afinal, Homero havia falhado. Homer é um espadachim de nível 4, ele está longe das pessoas humildes do norte. É um espadachim raro em todo o reino. Quanto mais ele pensava, mais difícil era para ele aceitar a verdade e surgiu uma hipótese teimosa. Será que os mercenários trouxeram um falso Homero? Seus subordinados se adiantaram para anunciar, Senhor, apresentaremos a grande cerimônia. Não podemos perder mais, ele protestou. O senhor ordenou, leve Benson embora. O outro cara ficou surpreso com sua decisão assim que a ouviu. Ele perdeu a honra de barco em uma festa social. Então ele se ajoelhou diante de Roman e implorou covardemente. Por favor, deixe isso para lá dessa vez, essa batalha é sua chance de salvar isso. O outro abaixou a cabeça em obediência, pensando, Benson. Um cavaleiro desconhecido, acabou dizendo a ele para procurar a morte. No pódio agora estava um cara grande, mais tímido. Ele tremeu enquanto segurava sua espada. Eu sou Benson Baquel. Todos abaixo o viram e sussurraram. Quem é esse? Este cavaleiro se encontrou pela primeira vez. Chris e Kevin ficaram em silêncio assim que se viram, e o som de passos ecoou. Kevin correu rapidamente até Roman e sugeriu, jovem mestre, vou confrontá-lo. Os olhos do menino olhavam para frente. Seu rosto era imaturo, mas seus olhos eram muito determinados. Roman olhou para ele, sem dizer nada. No mundo dos peixes grandes comendo peixes pequenos, o perdedor está destinado a morrer. O cavaleiro sem nome também é bastante difícil para Kevin. Ele quer provar a si mesmo. Olhando para a maneira como ele está, ele parece muito confiante. Roman riu e lembrou, tenha cuidado. Só esperando por isso, ele respondeu rapidamente e então se virou e foi embora. Sim, não vou decepcionar você. No pódio naquele momento, Benson estava tremendo e se perguntando, por que estou sendo punido nessa situação? Ele estava tão assustado que teve que segurar a espada firmemente com as 2 mãos. Graças ao meu pai cavaleiro, não tenho preocupações. Benson cerrou os dentes. Mesmo que ele seja um cavaleiro inútil de barco, ainda farei o meu melhor pela barco. Mas o preço dessa lealdade é a morte na batalha de um guerreiro, droga. Ele olhou para o oponente e parou por um momento. Os pequenos passos de Kevin se aproximaram lentamente do pódio. Kevin apenas olhou para ele e perguntou silenciosamente, ele poderia ser meu rival? Pensando nisso, Benson sorriu estranhamente, como se tivesse acabado de escapar da morte. Deus, obrigado. Os 2 começaram a brigar.
À primeira vista, era possível perceber que se tratava de uma partida completamente desigual. Ele riu alegremente. Benson ameaçou. Garoto, quer vingança? Quer voluntariamente, quer forçados, fomos abandonados pelo nosso senhor. Ele estava secretamente feliz, mas para mim, foi sorte. Kevin ignorou o que ele disse claramente. Eu sou a espada que protege o senhor. Benson gritou enquanto brandia sua espada e avançava em sua direção.